Olá! Hoje a gente vai falar sobre um dos relatórios, olha, mais poderosos e, vamos ser sinceros, muitas vezes ignorado por quem tem um negócio, a DRE gerencial. A ideia aqui é a gente ir muito além de só olhar o saldo no banco, para entender de verdade qual é a história que os números da empresa estão tentando contar. Então, vamos lá, direto ao ponto. O negócio está realmente dando lucro? Parece uma pergunta simples, né? Mas olha, a maioria dos gestores se enrola para responder isso com 100% de certeza. E atenção, eu não estou falando de ter dinheiro sobrando na conta no fim do mês, não. Eu estou falando de lucro de verdade, sabe? E é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. E aqui está a origem de toda a confusão. Essa mania de achar que dinheiro no banco é a mesma coisa que lucro. Sabe, olhar só para o extrato é como tirar uma foto tremida, fora de foco. Aquilo ali não te mostra as contas que ainda vão vencer, não diz o que foi venda e o que foi empréstimo, não revela nada sobre a rentabilidade. Já o lucro líquido, esse sim, conta a história inteira sem pulhar nenhum capítulo. Tá, então como é que a gente sai dessa névoa, dessa visão enganosa e chega na clareza total? A resposta, gente, está numa ferramenta chamada DRE gerencial. Pensa nela como se fosse o painel de controle do negócio. É isso que vai guiar a gente. DR, o que é isso? Significa demonstração do resultado do exercício. Mas, na prática, o que é? É um resumo super organizado que responde àquela pergunta de ouro. Quanto dinheiro entrou? Quanto saiu? E, o mais importante, o que de fato sobrou no final. É como se fosse um mapa do tesouro, sabe? Mostrando exatamente o caminho que o dinheiro fez na empresa naquele período. E essa ideia de painel de controle é perfeita. Pensa bem, ninguém aqui precisa ser mecânico para saber que a luz da gasolina piscando no vermelho é um problemão, certo? É um alerta. A DRE funciona do mesmo jeito. Ela acende as luzinhas, mostra os ponteiros vitais do negócio de um jeito que qualquer um entende. E aí, dá para agir antes que uma fumacinha vire um incêndio. Agora, atenção aqui, porque esse ponto é fundamental. Existem dois tipos de DRE, tá? Tem a DRE contábil, que é aquela feita para o governo, cheia de regras para pagar imposto. E tem a DRE gerencial, que é a nossa, feita para quem está pilotando a empresa no dia a dia. Essa aqui é flexível, ela se adapta à realidade do negócio, ela fala a nossa língua, sabe? O foco dela é dar clareza para tomar decisões melhores e não só para cumprir tabela com o fisco. Beleza, já entendemos o conceito. Agora vamos para a parte prática, ver como essa história é construída, tijolo por tijolo. A gente vai seguir o rastro do dinheiro, desde a hora que ele entra como receita bruta, até chegar no que realmente interessa, o lucro líquido. E tudo começa aqui, com esse número bonito, a receita bruta. R$ 50.000. Uau! É um número que enche os olhos, né? Representa tudo que foi vendido. É muito fácil olhar para isso e pensar, nossa, o negócio tá bombando. Só que essa é só a ponta do iceberg. É só o começo da história. A verdade é que esse dinheirão todo não fica na empresa, nem perto disso. Agora que começa o filme de verdade, a hora das subtrações, para a gente descobrir o que realmente sobrou. E aí vem a pancada. Olha só o impacto de tudo que foi preciso gastar para gerar aquela receita. Imposto, o custo do produto que foi vendido, aluguel, salários, juros do banco, ufa. Junta tudo isso e pronto, R$ 38.700 que foram embora. Aquele cenário bonito e de 50 mil já mudou completamente, né? E aqui a gente chega na história real, o número final. Depois de tirar tudo que tinha para tirar daqueles 50 mil que entraram, o que sobrou de verdade, o lucro líquido, foi de 11.300. É esse o valor que a empresa conseguiu gerar de riqueza de verdade. Mas como a gente chegou nesse número? Vamos olhar o passo a passo. A gente começa lá em cima com os 50 mil da receita bruta. Daí já tira 3 mil de impostos de venda e mais 500 de devoluções. Sobra a receita líquida de 46.500. Ok, agora a gente tira o custo da mercadoria, os 18 mil. Isso nos dá o lucro bruto, 28.500, mas ainda não acabou. Daí saem as despesas para manter a loja aberta, tipo salários e aluguel, e também as despesas financeiras. E só aí, no final de tudo, a gente chega nos nossos 11.300 de lucro líquido. Cada linha dessas vai descascando a cebola, sabe? Mostrando uma camada da operação. E esse gráfico que mostra tudo de forma visual é gritante. Olha a diferença de tamanho entre a barra da receita e a barrinha do lucro. É gigante. Sem ter essa visão da DRE, a percepção sobre a saúde do negócio seria completamente distorcida. Não tem como. Ok, a gente já entendeu o que é, já viu como se monta a DRE, mas a grande pergunta é: e daí?
o que a gente faz com essa informação toda? Agora é a melhor parte. Vamos ver como transformar esses números em decisões espertas, em ação de verdade. Porque com essa clareza na mão, o jogo muda. Dá para olhar e falar, minha margem de lucro bruto tá baixa, preciso rever o preço desse produto. Dá para saber exatamente onde cortar um custo sem afetar a qualidade do serviço. Dá para decidir com segurança se é a hora certa de abrir uma filial ou não. Até para negociar com o fornecedor fica mais fácil porque se sabe exatamente o peso de cada custo. E claro, uma coisa super importante, define um salário para o dono, o prolabore, que seja justo e que não quebre a empresa. Eu sei, pode parecer um monte de coisa, meio complicado, mas acredite, começar é bem mais simples do que parece. Vamos ver agora quais são os primeiríssimos passos para colocar essa ferramenta para rodar e finalmente ter essa clareza financeira. Olha, o processo todo se resume a 3 passinhos básicos. Primeiro passo, organizar a bagunça. Pegar todas as entradas e saídas de dinheiro e separar em caixinhas em categorias. Isso é receita, isso é custo com produto, isso aqui é despesa com marketing. Segundo passo, escolher a ferramenta. Gente, não precisa de sistema caro não. Uma planilha simples de Excel já resolve a vida para começar. E terceiro, a alimentar a planilha. Pegar aqueles dados que foram organizados e colocar na estrutura da DRE. O grande segredo aqui é ter disciplina, é fazer isso sempre. E para a gente ir fechando, fica aqui uma reflexão, uma espécie de regra de bolso que é um verdadeiro tapa na cara. Se alguém não consegue dizer em menos de 5 minutos qual foi o lucro líquido do mês passado, sinto dizer, mas o negócio não tem controle financeiro. Simples assim. E responder essa pergunta rápido não é sobre ser um gênio da matemática, é sobre ter as rédeas do negócio na mão. Se essa resposta não vem, é um sinal claríssimo de que as decisões estão sendo tomadas no escuro. Então, no fim das contas, a DRE gerencial está longe de ser só um papel, uma burocracia ou um amontoado de números. Ela é, na verdade, a tradutora, a ferramenta que pega o caos do dia a dia e transforma numa história clara, com começo, meio e fim. É ela que vai revelar os acertos, os pontos de atenção e as grandes oportunidades. Por isso, a pergunta que fica é: qual é a história que o seu negócio está aí doidinho para te contar?